Capítulo 24. O telescópio das Montanhas Rochosas. A 20 de outubro do ano anterior, depois de fechada a subscrição, tinha o presidente do Gun Club aberto um crédito a favor do Observatório de Cambridge, no valor das quantias necessárias para construir um enorme instrumento óptico. Devia tal aparelho, luneta ou telescópio, ser de força bastante para tornar visível na superfície da Lua qualquer objeto de 9 pés de largura máxima. Há uma diferença importante entre uma luneta e um telescópio, que é conveniente recordar aqui. A luneta compõe-se de um tubo, que tem na extremidade superior uma lente convexa, chamada objetiva, e na extremidade inferior outra lente chamada ocular, a que se aplica o olho do observador. Os raios que emanam do objeto luminoso atravessam a primeira lente e vão, em virtude da refração, formar uma imagem invertida do objeto no foco dela. Essa imagem é que é observada por meio da ocular, que a amplifica exatamente como qualquer lupa. Claro está, pois, que o tubo da luneta fica fechado numa e noutra extremidade pela objetiva e pela ocular. O tubo do telescópio, pelo contrário, é aberto na extremidade superior. Os raios luminosos que partem do objeto observado penetram livremente no tubo e vão incidir num espelho metálico côncavo, e portanto convergente. Daí partem esses raios depois de refletidos a encontrar um espelho menor que os envia para uma ocular, disposto por forma que amplifique a imagem produzida. Nas lunetas, portanto, desempenha papel principal a refração, nos telescópios a reflexão. É daí que vem dar-se às primeiras o nome de refratores, e aos segundos o de refletores. A principal dificuldade de execução de tais aparelhos de ótica está na construção das objetivas, quer sejam lentes, quer espelhos metálicos. Entretanto, na época em que o Gun Club tentou a sua grande experiência, estavam já estes instrumentos notavelmente aperfeiçoados, e davam resultados magníficos. Longe ia o tempo em que Galileu observara os astros com a sua pobre luneta, que apenas amplificava na proporção de 7:1, se tanto. Do século XVII até então tinham os instrumentos de ótica crescido em comprimento e largura em proporções consideráveis, que permitiam explorar os espaços estelares até uma profundidade até aquela época ignorada. Entre os instrumentos refratores que já então funcionavam, podem citar-se a luneta do Observatório de Pulkovo, na Rússia, cuja objetiva mede 15 polegadas, em largura, a luneta do construtor francês Leribourse, que tinha uma objetiva igual ao da anterior, e finalmente a luneta do Observatório de Cambridge, com uma objetiva de 19 polegadas de diâmetro, 48 centímetros. A respeito de telescópios, dois eram já conhecidos de notável força e de gigantescas dimensões. O mais antigo, construído por Herschel, tinha 36 pés de comprimento e um espelho de 4 pés e meio de largura. Com este instrumento se obtinham amplificações de 6.000 por 1. O segundo fora construído na Irlanda, em Creastre, no Parque de Parsonstow, a expensas de Lord Rosse. O comprimento do tubo deste último era de 48 pés, e a largura do espelho de 6 pés a 1,93 metros, amplificava na proporção de 6.400:1, e fora necessário construir uma imensa mole de pedra e cal para dispor os aparelhos necessários para a manobra do instrumento, que pesava 28.000 libras. Mas, como acabamos de ver, apesar destas colossais dimensões, não pudera obter-se amplificação em proporção superior a 6.000:1, números redondos, ora uma amplificação na proporção de 6.000:1, apenas traz a Lua a distância de 39 milhas, distância a qual os objetos que têm 60 pés de diâmetro são apenas perceptíveis, a não ser que sejam extremamente alongados. E como no caso em questão, se tratava de um projétil de 9 pés de largura por 15 de comprimento, forçoso era trazer a Lua a 5 milhas pelo menos, e nesse intuito, realizar amplificações na proporção de 48.000:1. Era este o problema proposto ao Observatório de Cambridge, a quem somente incumbia resolver dificuldades materiais, pois que as pecuniárias lhe não tolhiam o passo. Primeiro que tudo, teve o observatório de optar entre telescópios e lunetas. As lunetas levam certa vantagem aos telescópios. Com igual objetiva, obtém-se por meio de uma luneta amplificações em proporção mais considerável, porque os raios luminosos que atravessam as lentes perdem menos pela absorção de que pela reflexão no espelho metálico do telescópio. Em compensação, a espessura de que é possível construir-se uma lente é limitada, porque sendo a lente demasiado espessa, não deixa passar os raios luminosos. Além disto, a construção das enormes lentes a que nos vamos referindo é extremamente difícil e leva um tempo tão considerável, que se mede aos anos. Conseguintemente, apesar de serem as imagens mais iluminadas nas lunetas, vantagem aliás de subido preço quando se trata de observar a Lua que apenas emite luz refletida, decidiu o observatório usar de um telescópio que se podia construir com mais prontidão e que permitiria obter amplificações em proporção maior.
E como os raios luminosos perdem grande parte da sua intensidade no atravessar da atmosfera, resolveu o Gun Club que o instrumento fosse assente numa das mais elevadas montanhas da União, circunstância esta que havia de diminuir a espessura das camadas aéreas atravessadas pela luz lunar. Nos telescópios, como já dissemos, é a lente colocada no olho do observador, ocular, que produz a amplificação, e a objetiva que maiores amplificações consente, é o que tem mais extenso diâmetro e maior distância focal. Para conseguir amplificações na proporção de 48.000 para 1, forçoso era ir nas dimensões muito além das objetivas de Herschel e de Lord Rosse. E exatamente aí é que estava a dificuldade, porque a fundição dos espelhos de tal grandeza é operação extremamente delicada. Por fortuna, inventara poucos anos antes, um homem de ciência do Instituto de França, Léon Foucault, um processo que tornará muito fácil e muito rápida a operação de polir as objetivas telescópicas, substituindo os espelhos metálicos por espelhos prateados. Por este processo basta fundir um pedaço de vidro do tamanho requerido, metalizar-lhe depois a superfície por meio de um sal de prata, e está construído e polido o espelho. Foi este o processo, de resultados aliás excelentes, que se empregou na fabricação da objetiva. Acrescente-se a isto, que o espelho objetivo foi colocado em harmonia com o método que Herschel imaginara para os seus telescópios. No grande aparelho do astrônomo de Slough vinha a imagem dos objetos refletida pelo espelho inclinado formar-se no fundo do tubo, na outra extremidade dele onde estava colocada a ocular. Por esta disposição o observador, em vez de estar colocado na parte inferior do tubo, içava-se a parte superior dele, e dali, munido da respectiva lupa, é que mergulhava a vista dentro do enorme cilindro. Esta combinação tinha a vantagem de suprimir o espelho pequeno cuja função é reenviar a imagem para a ocular. A imagem passava assim por uma reflexão única em vez de duas. Por consequência, menor era a quantidade de raios luminosos extinta, e menos enfraquecida ficava a imagem, obtendo-se portanto maior clareza, vantagem preciosa especialmente na observação que havia a fazer. Tomadas estas resoluções, começaram os trabalhos. Segundo os cálculos do pessoal do Observatório de Cambridge, o tubo do novo refletor devia ter 280 pés de comprido, e o espelho 16 pés de diâmetro. Por mais colossal que fosse tal instrumento, nem sequer era digno de comparar-se com um telescópio de 10.000 pés a 3,5 km de comprimento, cuja construção o astrônomo Hooke propunha há poucos anos. E no entretanto as dificuldades que apresentava a construção e assentamento, tal como era, já não eram pequenas. A questão da colocação, essa foi de pronto resolvida. Tratava-se de escolher uma elevada montanha, e as montanhas de grande elevação não abundam nos Estados Unidos. Efetivamente, o sistema orográfico daquele grande país reduz-se apenas a duas cadeias de montanhas de mediana altura, entre as quais corre o magnífico rio Mississippi que os americanos apelidariam no Rei dos Rios se para eles não for inadmissível uma realeza qualquer. A leste, estão os Apalaches, cujo vértice mais elevado, no New Hampshire, não vai além de 5.600 pés, altura na realidade extremamente modesta. A oeste, pelo contrário, encontram-se as Montanhas Rochosas, imensa corda que começa no Estreito de Magalhães, acompanha a costa ocidental do sul com o nome de Andes ou Cordilheiras, transpõe o Istmo de Panamá e corre através da América do Norte até as praias do Mar Polar. Não são muito elevadas estas montanhas, os Alpes ou o Himalaia podiam com justa razão olhá-las de alto da própria grandeza com supremo desdém. Com efeito, o mais alto vértice delas tem apenas 10.700 pés de altura, ao passo que o Monte Branco mede 14.439, e o Kinchinjinga, 26.776, acima do nível do mar. O Gun Club, porém, visto ter empenho em que o telescópio assim como a Columbiada fossem assentes nos Estados da União, teve de se contentar com as Montanhas Rochosas, e mandou dirigir todo o material necessário para a cumeada de Longs Peak, no território do Missouri. Nem a pena nem a palavra humana poderiam narrar as dificuldades de todos os gêneros que os engenheiros americanos tiveram de vencer, os prodígios de audácia e de habilidade que realizaram. Este trabalho foi um verdadeiro tour de force. Foi necessário levantar pedras monstruosas, pesadíssimas peças forjadas, pilastras de ingente peso, os pedaços enormes do cilindro, a objetiva, que só por si pesava 30.000 libras, e levantar tudo acima do limite das neves perpétuas, a mais de 10.000 pés de altura, e isto depois de ter transposto planícies desertas, florestas impenetráveis, temerosos nos saltos, em torrentes impetuosas, longe dos centros de população, em meio de regiões selvagens em que cada um dos pormenores da existência se transformava em problema quase insolúvel. Apesar de tantos obstáculos, o engenho dos americanos de tudo soube triunfar. Menos de um ano depois do começo dos trabalhos, pelos últimos dias de setembro,
O gigantesco refletor erguia nos ares o seu tubo de 224 pés de comprido suspenso de um enorme andaime de ferro, manobrando com facilidade por meio de engenhosos maquinismos em direção a todos os pontos do céu, e podendo seguir os astros de um a outro extremo do horizonte no decurso da sua marcha através do espaço. Custará a este telescópio mais de $400.000. A primeira vez que o dirigiram para a Lua, experimentaram os observadores uma sensação mista de curiosidade e inquietação. Que iriam descobrir no campo daquele telescópio que amplificava na proporção de 48.000 para 1 as dimensões dos objetos observados? Populações, rebanhos de animais lunares, cidades, lagos, oceanos? Não, nada que a ciência não fora já conhecido. A natureza vulcânica da Lua verificou-se com absoluta precisão em todos os pontos do disco. Entretanto, o telescópio das Montanhas Rochosas, antes de servir ao Gun Club, prestou imensos serviços à astronomia. Graças ao poder de penetração de tal instrumento, sondaram-se até aos últimos limites as profundezas do céu, puderam medir-se com rigor os diâmetros aparentes de muitas estrelas, e até M. Clarke, membro do pessoal técnico de Cambridge, decompôs a Crab Nebula de Taurus, que o refletor de Lord Rosse não lograra reduzir.